Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E tem hoje, sabe o quê? Léo Pereira. Léo Pereira, titular da seleção brasileira. Vamos analisar aqui a imprensa falando sobre isso. Tem aqui o João Guilherme falando sobre a situação do Léo Pereira. Praticamente o representante do Flamengo aí na seleção titular que joga. E também vamos analisar aqui o Vene Casagrande falando sobre o patrocínio milionário que chegou no Flamengo, a camisa do Flamengo valendo mais de 450 milhões de reais. O Mengão, uma máquina de fazer dinheiro. E tem informação importante também aí, ó. A nova camisa do Flamengo, manto número 2, lançamento, a gente vai analisar também. E tem informação sobre o Gonzalo Plata, hein, que pode ser afastado do Mengão. E cara, olha só, Mbappé falando sobre o Flamengo. Vamos analisar tudo isso. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão, se inscreva e coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Créditos, canal João Guilherme, Vene Casagrande, Placar TV, link na descrição. Vamos lá para as informações do Mengão. Cara, minha passagem pelo Flamengo é muito marcada pela minha resiliência e por mim mesmo, minha família, quem esteve mais próximo de mim, não deixar de acreditar e ter essa resiliência. Eu tive um começo ruim no Flamengo e logo depois, em 2022 em diante, eu consegui ter uma constância muito boa e eu acho que esse é um dos fatores que me coloca aqui hoje na seleção. Consegui conquistar junto com meus companheiros diversos títulos. E isso é uma coisa que conta muito, é muito difícil ser campeão e ter vários títulos na carreira é algo que acaba sendo impressionante. Então, acredito que por essa constância e pelos títulos, por aquilo que eu tenho entregado nessas últimas temporadas, assim. Léo Pereira será titular da seleção brasileira contra a França. Será que ele vai para a Copa do Mundo, hein? Para tudo! Léo Pereira, já imaginou isso? Um dia ver o Léo Pereira como titular da seleção brasileira? Isso vai acontecer. Brasil e França. Eles não se enfrentam desde 2015. Na oportunidade, a seleção brasileira venceu muito bem, 3-1. Neymar, hein? Neymar, na época, estava voando baixo, né? Ninguém segurava. E fez uma grande partida. Mas agora, 11 anos depois, a seleção brasileira chega para uma Copa do Mundo com muitas incertezas e um trabalho de Carlo Ancelotti tentando em pouco tempo arrumar a casa. E ele vai para a sua última data FIFA fazendo ali as observações finais. E ele declarou o seguinte, está o trechinho aqui do jornal O Globo, que mostrou essa matéria. Olha aí, ó, Ancelotti aparecendo. E ele confirmou Léo Pereira, Wesley da Roma e Douglas Santos do Zenit da Rússia serão titulares na defesa. Ele não vai contar com Gabriel Magalhães e o Militão, que estão fora da lista por lesão, e Marquinhos, que está com o grupo, mas não tem condições de jogar contra os franceses e está machucado. E aí ele declarou o seguinte, abre aspas, tem uma dúvida na defesa. Léo Pereira, Douglas Santos e Wesley vão jogar. Já para a Copa do Mundo, os zagueiros estão mais ou menos definidos. Temos 3 zagueiros novos nesta data FIFA. Léo Pereira, Bremer e Ibanhas. Queremos avaliar como encaixam na equipe. Os 3 têm qualidade para estar na Copa. Na Copa vamos levar 4 ou 5 jogadores, levando em conta que um deles pode como lateral direito. Então ele passa o recado bem claro, bem claro. O jogo de amanhã, desta quinta-feira, contra a França, ele pode levar o Léo Pereira para a Copa do Mundo. Porque o Léo Pereira vai enfrentar, talvez, a seleção mais forte do mundo. Ele vai jogar contra a seleção que tem o maior número de grandes jogadores na atualidade. Uma seleção que foi campeã do mundo em 2018, vice-campeã do mundo em 2022. E vem cada vez mais renovando, apresentando grandes jogadores, e o Mbappé é a grande estrela. Se o Léo Pereira for bem nesse jogo top, ele tem grande chance para a Copa do Mundo. E não é à toa que ele será testado. Ele é um zagueiro canhoto que o Brasil não tem para atuar por ali. Você tem o Marquinhos, você tem o Gabriel Magalhães. Para ser reserva do Gabriel Magalhães, o Léo Pereira é o único zagueiro canhoto
e que tem técnica suficiente para sair jogando com qualidade. Então depende do Léo aproveitar essa chance para ir à Copa do Mundo. E a demonstração que ele está na frente do Bremer e do Ibanez é que o Ancelotti vai colocá-lo para jogar contra essa seleção fortíssima da França, acreditando no potencial dele. Então é um indício de que se o Léo Pereira mandar bem, ele tem tudo realmente para chegar à Copa do Mundo, o que seria espetacular e merecido. Vamos lembrar um pouquinho aqui da trajetória do Léo? Olhando o site O Gol. Olha o Léo Pereira aqui, cara. Esse ano ele já fez 12 jogos e tem um gol. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense, né, em 2012 para 2013. Chegou a jogar umas temporadas lá emprestado no Orlando City. Voltou para o Atlético Paranaense em 2018, aí começou a se destacar, né? Chegou ao Flamengo em 2020, e essas temporadas aqui, ó, 2020 e 2021, ele sofreu, hein? Ele levou um bom tempo para se adaptar. Aí depois, 2022, ele começou a engrenar. 2023 foi um ano difícil, 2024, aí ele começou a arrebentar, cara. Foram 56 jogos, 4 gols. 2025 foi o melhor ano do Léo Pereira da carreira dele, 63 jogos e 6 gols marcados. Então, o Léo vem realmente em ascensão, é um zagueiro muito completo e vai ter essa chance merecida. Será que ele vai para a Copa do Mundo? Vai depender de amanhã, mas o Ancelotti confia no jogador e vai ser um teste top. Já pensou? Ele já fez grande jogo contra o Paris Saint-Germain recentemente, né? Na final do Mundial de Clubes que o Flamengo jogou lá no Catar. Então ele conhece já alguns desses jogadores que ele vai ter pela frente. Vamos torcer e vamos acompanhar o Léo Pereira. O certo é que a Copa do Mundo está chegando e esses amistosos contra Brasil e Croácia, e esses amistosos contra França e Croácia, melhor dizendo, terão aí o poder de fechar a lista do Ancelotti para a Copa. E eu acho que o Léo Pereira vai, hein? Se ele jogar na seleção o que ele está jogando no Flamengo, ele vai para a Copa. Concorda comigo? Deixa aí o seu like nesse vídeo. Nação, olha só, tem uma novidade pra você. A nossa equipe acabou de abrir um grupo especial de palpites esportivos e análise esportiva. Dentro desse grupo você vai ter os melhores palpites do dia para você poder fazer a sua fezinha. A assertividade está incrível. E se você entrar agora, a entrada é totalmente grátis. E dentro desse grupo você vai ter várias ações e oportunidades para ganhar mantos como esse do Flamengo, mantos oficiais do Mengão. E para você que é secador, eu sei que tem muito secador que vem aqui assistir aos vídeos do canal, você pode entrar também no grupo e você pode receber uma camisa do time do seu coração. Mas para isso, você tem que estar no grupo, o link vai estar no primeiro comentário fixado. O primeiro palpite do dia de hoje, por exemplo, ó, já bateu, tá até aqui, ó, já bateu, já deu tudo certo. Então quem vai entrando vai poder receber os palpites. Aproveita porque o grupo acabou de ser criado. Então os primeiros terão a oportunidade de já participar do primeiro sorteio da camisa oficial. Já no mês de abril você já vai participar. Então corre lá, o link está no primeiro comentário fixado. Tamo junto, te espero lá. Agora vamos falar aqui sobre o René Casagrande, que falou sobre o patrocínio milionário chegando no Flamengo. O Mengão tem uma camisa avaliada agora em quase 450 milhões de reais. Cara, é muita grana, uma máquina de fazer dinheiro. Vamos lá. Porque o Ancelotti deu entrevista coletiva, não só o Ancelotti, o Vinícius Júnior também, que pra mim é o grande Mickey dessa Disney, né? É ele, é o Vinícius Júnior. Pra mim é o grande craque atualmente da seleção brasileira. Deu entrevista coletiva, o Ancelotti também. E o Ancelotti não escondeu o jogo, não. Sem Marquinhos, que está com um problema físico na coxa, Léo Pereira será titular. E além disso, o Ancelotti avisou: Léo Pereira titular, Douglas Santos titular na lateral esquerda e Wesley, cria do Flamengo atualmente no futebol italiano, também será titular na lateral direita. A dúvida é quem será o outro zagueiro. Será que vai ser o Danilo? E aí seria a dupla de zaga campeã da Libertadores na final, Léo Pereira e Danilo. Ou vai ser o Bremer, ou vai ser o Ibanez. Eu, particularmente, se eu fosse o Ancelotti,
eu aproveitaria o entrosamento entre Léo Pereira e Danilo. E vocês, o que vocês fariam? Boa sorte ao Léo Pereira. Eu acho que, se ele for bem contra a França e quem sabe entrar também contra a Croácia, ele pode ter uma vaguinha ali na Copa do Mundo se alguém se lesionar, né? Porque não é nenhum absurdo pensar isso. Olha quantos jogadores estão se machucando em um curto espaço de tempo. Galera, por falar em seleção, o Alexandre, se estiver bem fisicamente, vai ser o titular da lateral esquerda da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas ele foi cortado por conta de uma lesão muscular. Quando ele volta, o planejamento do Flamengo é para deixá-lo à disposição para o jogo do dia 8 de abril, na estreia do Flamengo na Libertadores contra o Cusco, fora de casa, na altitude. Se ele não ficar à disposição para esse jogo, provavelmente ficará à disposição para o jogo seguinte, que é contra o Fluminense, no dia 12 de abril, tá? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo tem esse planejamento com o Alexandre, é um jogador que já sofreu 8 lesões musculares desde quando chegou ao Flamengo no meio de 2024, é um jogador que historicamente sofre com lesões musculares, inclusive na última Copa do Mundo ele acabou se machucando durante a Copa do Mundo, então não é culpa do Flamengo, não é porque ele chegou ao Flamengo, óbvio, tem a dificuldade do calendário do futebol brasileiro, mas é um jogador que historicamente já sofre com problemas físicos. A ver se vai voltar 100%, fica sempre aquela cautela em relação à Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo é daqui a pouquinho, 78 dias estamos na Copa do Mundo. Então é óbvio que existe um planejamento para ele ficar bem também para a Copa do Mundo. Galera, o Flamengo tem um novo patrocinador, foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira, e o Flamengo aprovou o contrato, os conselheiros aprovaram o contrato do Flamengo com a montadora chinesa GAC, e ela vai estampar a marca até 2029, ou seja, 3 anos de duração, tá? E o Flamengo vai receber, lembrando que ela vai ser estampada no short e também camisa de treino e pré-jogo do time, ou seja, não é uma propriedade tão valiosa assim, mas o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro e vai receber durante esse contrato 12 milhões e meio de reais, tá? Então é mais um patrocinador chegando ao Flamengo. O Flamengo que recentemente aprovou também, os conselheiros aprovaram o contrato do Flamengo com a Ademicon, que tem o mesmo período de durabilidade até 2029, e o Flamengo vai receber aí 42 milhões de reais o valor total, que dá 14 milhões de reais por ano por esse acordo, que já está tudo certo e vai estrear também em abril. E agora, galera, o Flamengo negocia com o BRB a renovação de contrato, lembrando que BRB estampa a marca na propriedade omoplata, e o Flamengo recebe atualmente 25 milhões de reais por ano nesse contrato, a tendência é que aumente. Hoje, o Flamengo recebe 450 milhões de reais por ano para estampar as marcas no uniforme do Flamengo. E eu vou trazer aqui, vamos lá. A Betano, que é a patrocinadora master, paga 268,5 milhões de reais por ano. A Adidas, fornecedor de material esportivo, 70 milhões de reais por ano. BRB Omoplata, 25 milhões de reais por ano. A Apvida, nas costas, 23,8 milhões de reais por ano. A Demicon, barra inferior, 14 milhões de reais por ano. GAC, que é só no short ali, 12,5 milhões de reais por ano. Shopee na manga, 12 milhões de reais por ano. Assiste Card, barra traseira, 10,8 milhões de reais por ano. O AP, que é no short só, 5 milhões de reais por ano. Texaco, que é apenas no número da camisa, 4,2 milhões de reais por ano. E Zé Delivery no meião, 4,2 milhões de reais por ano. Repito, o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro, e isso é mais uma resposta para aqueles. Da onde vem o dinheiro do Flamengo? Vem daí. E para aqueles que defendem a tese que o Flamengo é assim, é essa máquina porque recebe mais de direito de transmissão, não é não, gente. Hoje, a receita de direito de transmissão está ali, top 4, talvez top 5 de receitas do Flamengo. Antes tem bilheteria, patrocinadores, títulos, enfim, venda de jogador e muito mais. Para finalizar nosso vídeo, por falar em venda de jogador, vamos falar de uma renovação de contrato. O Flamengo e o empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, tiveram a primeira reunião ontem, terça-feira, lá no CT Ninho do Urubu. Então foi, digamos, Flamengo abriu tratativas para, quem sabe, renovar o contrato de Bruno Henrique. Ele tem contrato até dezembro desse ano,
é ídolo da história do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Gosto sempre de mencionar isso. Ele senta à mesa dos ídolos, tá? Junto com o Zico. Óbvio que o Zico é o top 1, sem sombra de dúvidas. Mas a mesa ali, o Bruno Henrique senta, não tem dúvida disso. É porque tem o Arrascaeta, e essa para mim é a geração Arrascaeta de 2019 para cá. Porque para mim o Arrascaeta é o número 1 dessa geração, é minha opinião, tá? Eu, como torcedor do Flamengo, eu tenho o direito de considerar o número 1 dessa geração de 2019 para cá. Para mim, o Arrascaeta, depois o Bruno Henrique. Óbvio, os dois continuaram e depois tem os outros aí, Everton Ribeiro, Gabigol, enfim. É isso. A primeira reunião aconteceu. Eu, particularmente, sou contra decidir agora se vai renovar ou não, até porque existe a incógnita. Como vai ser esse jogador pós-pubalgia? Em que posição ele vai jogar? Ele vai ser centroavante? Porque o Flamengo está em busca de um centroavante para brigar por vaga com Pedro. Ele vai ser ponta? E aí na ponta esquerda tem o Cebolinha, que também não sabe se vai renovar ou não. Tem outros jogadores que podem atuar ali, tem o Samuel Lino. Existe sempre essa incógnita. Eu, particularmente, esperaria mais um pouco para tomar essa decisão, renovar o contrato ou não. Mas, embora tenha tido essa reunião, não quer dizer que o Flamengo já decidiu renovar. Não. Até por respeito ao ídolo Bruno Henrique, a comunicação será feita da melhor maneira possível com o jogador, com seus representantes, para que não arranhe em nada a imagem do atleta e até mesmo da instituição. Valeu, galera! Olha só, lançamento do manto número 2 do Flamengo, o Mengão lançando a sua nova camisa, e a gente vai analisar aqui a imprensa comentando sobre isso, a nova camisa do Mengão. E aí, você gostou da nova camisa do Flamengo? Vai nos comentários, escreve e deixe a sua opinião. Por que acontece? Falaram que seria a jogo 2 seria parecida com a do São Paulo, teria uma lista branca ali entre o vermelho e o preto, mas não, tá? Esse vazamento aí já confirma que a jogo 2 do Flamengo parece... Então isso não é oficial, isso é um vazamento aí. Não, é um vazamento agora do lançamento que tá pra lançar já a camisa jogo 2 do Flamengo do ano 2026. Vai ser isso aí mesmo, então? Tá, vai ser isso aí, tá? Ela lembra, inclusive, vou mandar aqui pro Joãozinho, ela lembra, inclusive, a de 2015, tá? Tá pegando aqui, aí? Vou tá mandar mandando pra de você. 2015 aí pra gente, só pra gente relembrar Vou mandar no zap do Joãozinho, que eu tive que mudar de telefone aqui. Vamos lá, tá aí, ó. Mandei pro Joãozinho do meu outro zap. Mas, cara, igualzinha, só muda o CRF um pouquinho, uma disposição, alguma coisa, né? Então, a Adidas não consegue ter muita criatividade, né? Isso é impressionante. Eles vão, é cíclico, né? Volta a mesma camisa, muda o CRF, muda alguma coisa. Olha, essa é do 2015. Mas essa atual nova aí é mais bonita, tá? A que fizeram. Não, é mais bonito, o CRF diferente Embora e tal, essa foto né? esteja ruim, né? A gente tá pra ver que a foto tá ruim. Mas essa atual tá mais bonita, tá mais sóbria, né? Não, a atual é mais bonita, E olha, só para dar uma notícia para vocês, pode ter uma Flá TV rápida, não? Pode, rapidinho, vamos lá. Coloca na tela aí o Gonzalo Plata, porque foi debatido internamente na comissão técnica do Flamengo e na direção a possibilidade de um afastamento do Gonzalo Plata. Ih, rapaz. Por mau comportamento, por atrasos de treinos, né? Jogador que não tem comprometimento com a questão de um atleta de alto rendimento. Por isso ele não foi relacionado, por isso o Leonardo Jardim expôs na coletiva que quem não estiver bem não vai jogar, não vai ser relacionado. A matéria do UOL ontem à noite, de ontem para hoje, trouxe o Bruno Braz, repórter do UOL, trouxe que até os jogadores do elenco estão incomodados com o Gonzalo Plata, porque o jogador chega atrasado nos treinos, inicialmente era folclórico, atrasou aqui, atrasou tal, não sei o quê. Quando começou a atrasar sempre, começou a ser um negócio repetitivo, né? Começou a incomodar, nem os jogadores mesmo estão gostando dos comportamentos, essas questões que o Plata tem causado. Isso é informação do UOL. Aí eu fui atrás hoje fazer a minha apuração para saber o que acontece, se poderia ser afastado, se o Gonzalo Plata poderia ser afastado, como aconteceu também treinar em contraturno, ficar num outro horário, como aconteceu com o Pablo, aquele zagueiro Pablo. A resposta foi a seguinte: não, a gente ainda não teve um debate sobre isso, jogador, após a data FIFA nós vamos conversar, decidir, mas provavelmente não vai ter esse tipo de punição, ou afastamento, ou treinar em contraturno, porque o Flamengo já bateu o martelo, já decidiu que vai negociar o Gonzalo Plata, tá? O Flamengo entende que é muito difícil recuperar esse jogador, não tem clima. O jogador, então, que
até tinha muito espaço com o Felipe Luiz, com o Leonardo Jardim perdeu espaço, eles querem tentar ainda recuperar, mas acha muito difícil, é praticamente descartada a possibilidade de recuperar o jogador. E o que o Flamengo está decidindo? Negociar os jogadores após a Copa do Mundo, porque ele vai estar mais valorizado após a Copa do Mundo, acredita a diretoria que ele pode estar mais valorizado, e se afasta ele agora ou coloca para treinar em contraturno, deixa ele separado desse elenco atual, acaba que desvaloriza e tira totalmente a chance dele ir para a Copa do Mundo, e aí o Flamengo estaria perdendo um ativo, né, e um jogador que foi comprado por um valor altíssimo. Então, é uma situação onde o Flamengo definiu que, pelo menos agora, na volta da data FIFA, ele não será afastado, continua ali integrado, né, ao elenco, mesmo o Leonardo Jardim falando que ele tem uma dificuldade muito grande de integração no grupo, tá? Ele usou essa frase, Leonardo Jardim. Ele tem muita dificuldade de integração, ou seja, mostra que o elenco também não está gostando do que está acontecendo. Então é uma situação que o Flamengo pisa em ovos por saber que foi um jogador caro e que tem a possibilidade, como ele foi convocado e como ele pode estar na Copa do Mundo, o Flamengo pode ganhar um dinheiro após a Copa, Ilan. Bacana, Papa. Notícia importante trazida pelo Papa aqui sobre a possibilidade, então, do afastamento do Plata pela questão toda. Não tem afastamento, pelo menos agora. Não, por enquanto, né? Mas dessa possibilidade, dessa hipótese ser discutida internamente no Flamengo. E olha só, nação, Mbappé foi entrevistado e falou sobre o Flamengo, que quer assistir uma partida do Mengão. Falou que vai falar com o Vinícius Júnior pra vir assistir na Libertadores da América, hein? Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos lá ver o que o Mbappé falou. Eres mucho amigo de Vini, tiene un Rodrigo, pero ahora no está disponible para el partido. Pero, ¿ves la selección brasileña con una selección de Vinicius Junior o crees que ainda es de Neymar? Qué pregunta. Yo pienso que puede ser de los dos. La verdad que Vini ahora necesita pasar el paso más en la selección, pero Neymar es Neymar. Neymar es Neymar. Yo pienso que Neymar es un grandísimo jugador. La Copa del Mundo es la competición de las estrellas. Todas las estrellas están aquí y en mi libro Neymar es una de las más grandes estrellas. Yo no veo un mundial sin Neymar, pero al final yo no puedo ir contra mi ex entrenador que es Ancelotti, al final hay que respetar su decisión, pero para mí Neymar es un jugador que te hace mucha diferencia. Yo he jugado con él, yo aprendí mucho de él. A ver cómo está también, pero yo conozco a Neymar. Él se va a preparar para el Mundial y va a estar ahí, yo lo conozco. Nunca tú puedes ser favorito con un equipo que tiene 5 estrellas en la camiseta, imposible. Tiene mucha historia Brasil y Francia, pero la historia reciente, usted tiene más suerte que Brasil. Sí. ¿Eres favorito contra la selección brasileña o no? Nunca tú puedes ser favorito con un equipo que tiene 5 estrellas en la camiseta, imposible. El Brasil es el país más grande de fútbol, 5 estrellas en la camiseta, 5 Copas del Mundo, es historia. Para nosotros es una oportunidad de jugar contra Brasil, de demostrar nuestra calidad, de demostrar lo que podemos hacer y de preparar nosotros para ganar el Mundial este verano. Tiene Copa do Mundo, Champions, pero ahora necesitamos Mbappé en la Libertadores. ¿Quién sabe? No, nunca sabemos lo que puede pasar. Voy a decir a Vini si me deja ir a ver un partido de Flamengo de Copa Libertadores. A ver. Está bien, gracias. Muchas gracias. Obrigado. É isso aí, nação. Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Ó, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos estar dando pra vocês. Ó, enquanto não tem a partida do Mengão, vamos fazer o seguinte, vamos de palpite pra seleção brasileira? Vai nos comentários e escreve aí o seu palpite. Quem vence hoje? Brasil e França. Coloca aí nos comentários, deixe o seu palpite, a sua opinião e vamos ver quem vai ganhar. Eu vou deixar meu palpite, hein? 3-2 Brasil. De virada. É difícil, mas vamos ver. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.